Bem, acho que é a altura de começarmos, não é? Pronto. Sim. Então, acho que estamos os 10 minutos da ordem. Bem, eu queria começar por desejar que todos se encontrem bem e preparados para este webinar sobre o consumidor e a publicidade digital em Portugal. Nós vamos hoje ter o privilégio de ter acesso a dados muito recentes de um estudo que vai ser apresentado pela primeira vez em Portugal e que é resultado de uma parceria entre a Nielsen e a Edgine, uma parceria que estas duas empresas têm em 22 mercados. É um estudo que está disponível já num conjunto desses mercados há 5 anos. Em Espanha há já 3 anos e em Portugal pela primeira vez este ano, e que nos vai trazer informação bastante importante e bastante relevante sobre o comportamento do consumidor em contexto digital neste último ano, e como é que as marcas acompanharam esse mesmo comportamento e esse mesmo consumidor nesse meio. Nós vamos ter connosco a Mayra Barcelos, que é a diretora de mídia de Portugal e Espanha da Nielsen. A Mayra é brasileira, como já citaram, e traz toda uma experiência e bagagem também do mercado brasileiro, da Nielsen. E o Giancarlo Gianzanti, que vocês já ouviram noutros webinars, que é cofundador e CEO da Nielsen, da Edgine. E antes de passar a palavra à Mayra e ao Giancarlo para as suas intervenções, queria dizer-vos que ou pelo chat ou disseram que de viva voz podem no final colocar as perguntas ao Giancarlo e à Mayra. Eu queria depois que a Susana me assegurasse que de facto podem colocar as questões de viva voz. Se não, ao longo das apresentações, se quiserem ir colocando logo questões no chat, podem ir colocando e quer a Mayra, quer o Giancarlo podem ir esclarecendo. E espero que vos traga, enfim, muitas informações novas quer sobre o consumidor, quer sobre o mercado digital. Tenho a certeza que sim. As informações sobre o Giancarlo e sobre a Mayra vão ficar disponíveis no final. Este webinar vai ficar disponível também para poder ser revisto e informações adicionais, quer a Mayra, quer o Giancarlo, posteriormente estarão disponíveis para serem consultados e para poderem disponibilizar de seguida. Então, Mayra, força, estarem connosco. Bem, isto vai ser em 2 idiomas, não é? Em português com a Mayra and in English with Giancarlo. Portanto, exatamente. Não, Manuela, muito obrigada. Eu acho que é um agradecimento especial à PAN e toda a oportunidade de trazer ao mercado português. E tenho muito orgulho de fazer minha primeira apresentação ao mercado no meu idioma e trazer todas essas informações e insights para o mercado português de uma forma inédita. Então, a gente traz para a PAN. Creio que, antes de mais nada, para anunciantes, é extremamente importante entender o consumidor. O que está passando na cabeça do consumidor, quantidade de horas conectado, dispositivos, etc. Então, qual que é a ideia de hoje, afinal, né? Mostrar cada vez mais como o comportamento do consumidor português vem evoluindo, principalmente nesses últimos meses, dada a situação que a gente vive, e como acontece esse reflexo de mudança de comportamento na questão do investimento em publicidade digital através das marcas. Então,
eu e o Giancarlo tentamos criar um webinar muito interativo, com informações bastante relevantes, e hoje a gente vai trazer um pouco disso. Falando um pouco de logística do dia, a gente deve completar tudo em 1 hora, junto com a parte de perguntas, e tanto eu quanto o Giancarlo estamos à disposição depois, por LinkedIn ou por e-mail, para qualquer tipo de dúvida ou informação, e quem sabe, muito em breve, num evento presencial, quando seja possível, de acordo com as regras do país, estejamos em Portugal conhecendo vocês cara a cara. Vamos em frente para a gente entender o que vem por aí, né? O que a gente tem hoje na nossa agenda. Entender um dia na vida do consumidor digital português, ou seja, o que nós, e eu me coloco um pouco, eu tenho um pouco de sangue português, dentro do meu nome é até uma cidade em Portugal que chama Barcelos, ou seja, tenho muito orgulho de falar que eu tenho sangue português e sangue brasileiro, apesar de morar em Madrid, tenho minha família que mora em Cascais e muito prazer de sempre visitar Portugal. Então, por que não trazer informação para as marcas e prover o mercado de insights tão relevantes? O que a gente vai contar hoje? Um pouco o que são as empresas que estão fazendo parte desse estudo e mais o que a gente vai ver em relação à agenda. A Nielsen, vocês devem escutar muito da Nielsen como uma empresa que faz toda a parte de pesquisa de mercado em relação a consumo, né? Nós estamos em Portugal há bastante tempo e, a partir deste momento, também trazemos toda a parte de medição e análise de dados relativo à publicidade, ou seja, não só entender o que nós, entre aspas, portugueses consumimos, mas o que nós, portugueses, somos impactados através de publicidade. E contamos com a colaboração de uma empresa que chama Dynata, que é o maior provedor de dados de first party data no mundo, contando com mais de 60 milhões, para a gente prover ao mercado informações inéditas. Quem, na verdade, foi responsável por esse projeto dentro da minha equipe, Maria Daniela Sea e Andrés, que são responsáveis pela parte de research. A gente fala que nós sozinhos não conseguimos nada, então a nossa equipe, que foi a fundo entender o que está passando em Portugal e realizou esse estudo tão rico. Como a Manuela disse, esse estudo estará disponível para vocês após essa apresentação e que nós estamos à disposição para qualquer dúvida durante o webinar e após essa apresentação. Que nós iremos ver hoje, afinal, né? Entender como está a conectividade e o uso dos dispositivos através desse nosso consumidor português, entender quais as redes sociais mais usadas, se buscamos influencers, que tipo de conteúdo buscamos ao acessar os influencers, como acontece o dia conectado do português, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. A vida, resumir isso, ou seja, ter uma visão geral do consumidor, e aí, no final, eu vou passar a palavra para o meu amigo Giancarlo, para falar um pouco sobre a publicidade, né? Entendemos o consumidor, quantas horas, que tipo de conteúdo, quais os momentos de vida, e como conectamos isso com a publicidade digital em Portugal, e para que estamos aqui? Estamos trazendo o volume de investimento em ad spend em Portugal, ou seja, essa é a primeira vez que Edgin e Nielsen se juntam em relação ao mercado português para dar uma visão geral em que quantidade de volume de investimento existe em publicidade digital. Então, essa é a grande novidade que nós trazemos ao mercado. Entendendo conectividade e uso de dispositivos, ou seja, eu falo que estamos mais conectados, passamos mais tempo conectados que dormindo, afinal, né? Passamos 72 horas conectados por semana e, como vocês podem ver, em inúmeros dispositivos, ou seja, os dispositivos já fazem parte da nossa vida e em determinados momentos é o que nós vamos ver, ou seja,
O smartphone e o PC são dispositivos dominantes, afinal, e a Smart TV também desempenha um papel importante em determinadas faixas de horário do nosso dia. Ou seja, quanto mais conectado, mais aberto a receber informações e mais potencial de receber impactos através da publicidade. Então, esse é um dado bastante relevante, ou seja, é um pouco a comprovação da realidade. Quanto mais conectado, com mais dispositivos e mais momentos diferentes da nossa vida, somos impactados através desses dispositivos. Ou seja, 79% dos portugueses dizem que a tecnologia está ainda mais presente no nosso dia a dia. Ou seja, acordamos de manhã e acessamos já um dispositivo, na hora do nosso almoço, na hora do nosso jantar, e isso a gente vai ver na sequência. O que nós temos aqui é algo bastante interessante. A maioria dos portugueses, afinal, estão conectados de forma diária, através de inúmeros dispositivos, e claro, o que é bastante interessante entender é, de acordo com gênero e idade, existe um consumo diferente em cada um dos dispositivos. Por exemplo, se a gente olha a questão dos smartphones, 97% das pessoas entre 21 e 29 anos usam mais esse dispositivo. Os homens predominam o uso frente às mulheres em relação a PC e laptops. Buscamos entender mais o consumo frente às Smart TVs em quantidade de horas dedicadas, o maior uso é feito por homens entre 16 e 20 e 40 e 49. E quando caminhamos para entender mais esses novos dispositivos que fazem parte da nossa vida, quanto mais se avança a faixa etária, menos se utiliza esse dispositivo, ou seja, existe uma oportunidade também de entender esses novos dispositivos nessas faixas etárias mais avançadas. E não só isso, entender essa diferenciação entre consumos de homens e mulheres, entender o consumo frente a poder aquisitivo versus o consumo de determinado dispositivo. Então, essa seria a fotografia, entender quantidade de horas, que tipo de dispositivos. E, além disso, entender que tipo de atividade o português realiza em cada um desses dispositivos, ou seja, fazer videochamadas e revisar redes sociais através do seu smartphone, na parte de computadores, revisar e-mails e buscar informações, e também a parte de compra online, o trabalho, afinal, e a leitura de notícias. Se passamos a entender mais os tablets, estamos falando da atividade de videojogos e de jogar mais através dos tablets. Se caminhamos para entender smart speakers, a parte de busca de informação tem o seu percentual de 16%, mas ainda existe 61% que declarou que não utiliza. Ou seja, também existe uma oportunidade das empresas que querem atuar mais em publicidade em smart speaker, entender por que ainda não existe essa adoção. E, claro, as smart TVs que predominam a questão de filmes e séries. Também a parte de escutar música e jogar. Ou seja, estou conectado, com que dispositivo estou conectado e que atividade estou fazendo em cada dispositivo. Porque, claro, para marcas é extremamente interessante entender em cada momento o que estou realizando para, assim, engajar com esse potencial consumidor. Entender o seu momento específico para que exista esse engajamento de forma mais eficiente. Ou seja, compreender o seu público-alvo, o seu target, é fundamental para garantir a eficácia da sua publicidade. E não só isso, ou seja, passamos grande parte da nossa vida conectados. E não só conectados através dos dispositivos, mas o que mais, que tipo de atividades a mais do que nós vemos, do que nós identificamos no slide anterior, nós realizamos, afinal. Ou seja,
vimos que 15 horas estamos, a média de horas por semana que gastamos fazendo essas seguintes atividades, ou seja, ver vídeos em plataformas de streaming, existe um destaque bastante interessante, a parte de televisão que chamamos tradicional e também a parte de redes sociais, ou seja, estamos buscando entretenimento com 15 horas e 14 horas, desculpe, como estou muito tempo em Madrid e o pero surge em muitas discussões, inclusive com a minha família. Revisar redes sociais tem um fator bastante relevante, nós vamos entender mais a fundo nos slides seguintes. Além disso, enviar mensagens, escutar rádio, ou seja, todas as atividades do nosso dia, mais um destaque muito interessante para a parte de revisão de redes sociais, que é o que a gente vai entender na sequência. Ou seja, creio que muita gente que está aqui, me ponho nessa situação, dificilmente eu consigo assistir TV sem usar a internet ao mesmo tempo, e a gente percebe que 93% dos portugueses que declararam durante essa pesquisa assistem TV e usam a internet no mesmo horário durante a semana, né? Ou seja, 47% de forma diária e mais da metade das mulheres entre 21 e 49 anos. Eu me encaixo nessa faixa justamente de estar conectada ou através da minha Smart TV ou vendo TV tradicional e conectada com o meu dispositivo e o meu smartphone. Ou seja, 80% declarou o uso de smartphone como segunda tela, ou seja, interessante as marcas entenderem qual ação publicitária estou fazendo, que a gente chama da tela grande, e também ao mesmo tempo que eu estou fazendo na tela, que é a tela mais próxima do usuário, afinal. E durante esse fenômeno de segunda tela, o que os portugueses estão realizando de atividade ao final? 70% estão revisando as redes sociais, 49% estão enviando mensagens e chateando, né? Os famosos aplicativos de mensagens. E 60% estão lendo e-mails, ou seja, esse efeito de segunda tela interessante entender em que momento eu preciso estar impactando esse potencial consumidor, em que momento e de que forma. Então, o que predomina durante esse fenômeno de segunda tela é a revisão de redes sociais. Então, é o que a gente vai entender nessa segunda etapa da nossa apresentação, ou seja, 82% dos portugueses afirmam ser um utilizador ativo das redes sociais, ou seja, estão presentes, interagem e buscam informações, buscam estar junto de família, amigos, influencers, ou seja, o que mais nós descobrimos através desse estudo? Que o Facebook é onde mais vivemos socialmente, digamos, em nossas redes sociais, ou seja, 4, em média, de horas por semana, passamos 4,2 horas conectados ao Facebook. Então, a gente tem Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, como esse nosso ecossistema de redes sociais. Um destaque que nós observamos no Facebook, as mulheres que usam mais estão entre 30 e 39 anos, e a média ainda sobe para 4,6. Então, ou seja, o que marcas estão realizando dentro dos seus próprios perfis e o que mais estão fazendo para estar junto a essas mulheres de 30 e 39 anos que passam em média 4,6 horas, ou seja, estamos frente quase a 5 horas por semana interagindo com seus perfis no Facebook. Ou seja, essa aqui é a questão. Eu acho que o que nós estamos tentando trazer é uma fotografia do que está acontecendo e como as marcas podem entender melhor esse consumidor, o seu momento, que tipo de conteúdo, e melhorar cada vez mais esse engajamento. Se entendemos o que passa mais no Instagram, são justamente os homens que usam mais entre 16 e 20 anos, e aí a média sobe para mais de 5 horas no Instagram. Se olhamos o TikTok, é usado por homens e mulheres entre 16 e 20, ou seja, olha a diferença que existe entre
a utilização do Facebook por uma faixa etária diferente se comparamos tanto com o Instagram quanto com o TikTok. Ou seja, marcas de determinados produtos ou serviços que têm um target muito definido para mulheres de 30 a 39 ou para homens de 16 a 20, ou seja, interessante entender os perfis, as faixas etárias e a busca de conteúdo e como esses potenciais consumidores podem interagir de forma diferente, dependendo do tipo de conteúdo gerado por marcas, em que momento, em que dispositivo e em que rede social. Então, estamos caminhando a entender cada vez mais, não somente as redes sociais, mas justamente que tipo de conteúdo vemos nas redes sociais, né? Ou seja, existe um predomínio em buscar influencers no Instagram, a gente percebe que Facebook também tem o seu destaque, né? O predomínio de olhar e interagir com família e amigos no Facebook, a parte de música no Facebook também, ou seja, seguindo cantores e cantoras, e a parte de moda no Instagram como um destaque interessante, a parte de viagens e turismo no Facebook e a parte de notícias, que isso saiu de forma bastante interessante no Facebook. Ou seja, que tipo de conteúdo em cada rede social, o que eu, consumidor digital português, estou buscando e, não só isso, entender as oportunidades que possam existir se eu sou uma marca de alimentação, uma marca de viagem e turismo ou uma marca de esportes. Como me posicionar em cada rede e proporcionar conteúdos que sejam relevantes para esse potencial consumidor ou já consumidor da sua marca. E, além disso, ou seja, se nós vamos a fundo a entender, e, claro, no slide anterior a gente viu uma questão interessante em relação aos influencers no Instagram, e temos ouvido muito o que vai acontecer com o marketing de influencer, como medir, como realmente ter um retorno, como fazer um investimento que seja efetivo. O interessante é entender que 23% do tempo em redes sociais, na companhia de influencers, ou seja, das 13 horas que passamos nas redes sociais, 3 horas dedicamos a visualizar conteúdo de influencers. E, afinal, o que a gente busca? Recomendações úteis e existe um impacto na percepção de marcas e produtos quando buscamos essa informação junto aos influencers, ou seja, mais da metade diz que tem algum impacto em suas percepções de marcas ou produtos. Ou seja, que tipo de conteúdo estou proporcionando através deste influencer para a minha marca? E quais são os tipos de conteúdos mais populares, né, no final, junto a homens e mulheres? Ou seja, estilo de vida saudável tem uma presença bastante interessante em mulheres, a parte de viagens em turismo, também música, moda, ou seja, existem destaques muito interessantes de moda, beleza, cuidado pessoal e alimentação em relação às mulheres, mas também existe uma oportunidade de construção de conteúdo para homens, né? Ou seja, eles buscam, mas de repente existe uma ausência de quantidade de conteúdo, que aí existe um caminho, né? Um espaço em aberto para que marcas possam aproveitar mais desta oportunidade. Quantidade de horas, tipo de conteúdo, o que o consumidor espera dos influencers e, no final, como é importante ter a capacidade de medir toda essa atividade através de medições eficientes. Eu acho que, no final, entender cada vez mais o consumidor e buscar cada vez mais entendimento do que está acontecendo nesse ecossistema. De forma muito rápida, vou passar 5 minutos, que eu tenho 5 minutos para entender como é o nosso dia conectado, né? O que nós fazemos na parte da manhã, o que nós fazemos na parte da tarde, noite. Ou seja, é aquele fenômeno de, eu desperto pela manhã, acho que minha primeira interação é com o meu smartphone e
o meu WhatsApp para ver as mensagens e as notificações, ou seja, o primeiro encontro que nós temos, seja bom ou ruim, né, é com o nosso smartphone, ou seja, despertador e notificações do dia. A gente tem 5 em cada online neste momento do dia. É hora de se inteirar de forma digital, consultando rede social e lendo notícias online. Mas também a gente não pode esquecer dos nossos meios offline, enquanto a gente faz outras atividades. Ou seja, nesse momento, é um momento bastante interessante para entender. Eu, marca, estou online, eu, marca, estou offline também, e é a forma de interagir. Ou seja, temos o smartphone com 90% de declaração desse português, ou seja, que faz parte desse nosso momento antes das 9, o notebook passa a ter a Smart TV também, porque eu quero ver as notícias na televisão. Caminho das 9 às 15 horas, 8 em cada 10 já está online, nessas horas já imerso ao trabalho, ao estudo, etc. Busco informações online, metade continua buscando notícias e 39% focada no envio de e-mails. A gente já percebe um aumento de pessoas conectadas através do seu notebook e o PC também passa a ter, e a gente vê um desaparecimento, entre aspas, da Smart TV. Ou seja, como é interessante entender como existe esse tráfego, né, de dispositivos, momentos e tipos de informação. E aí caminho mais para a parte da tarde. Estamos chegando ao fim do horário de trabalho, às 6 da tarde, a gente vê um aumento da interação nas redes sociais, um aumento também na comunicação através de mensagens e e-mails, e 1/4 dos portugueses já começa a rever produtos e serviços online e fazer compras. Ou seja, aí é o que a gente fala que é o início do nosso prime time, que é justamente entre 18 e 22 horas, que nós consideramos o prime time da compra online, ou seja, 1 em cada 3 estão comprando online e 64% utiliza tanto o computador como o smartphone para comprar, ou seja, você que faz parte de uma marca e está muito atento à conversão, a entender o momento dessa compra, interessante observar esse prime time. E também a parte de entretenimento, tanto o consumo quanto entretenimento, quanto o consumo de produtos e serviços, quanto o consumo de entretenimento, existe algo bastante interessante nesse momento, e o fenômeno de segunda tela passa a ser extremamente importante nesse momento. Ou seja, nessa barra direita que a gente percebe em cinza, justamente como existe essa variação entre smartphone, notebook e smart TV durante esse nosso dia. E no final, quando nós buscamos o consumo de entretenimento, 80% escolhem o YouTube como sua primeira escolha. Seu maior uso é durante esse intervalo de horário. E como isso termina o nosso dia no final. 73% ainda estão conectados na última hora do dia, ou seja, temos uma oportunidade de engajamento também nessa busca por entretenimento. Ainda buscamos redes sociais, ou seja, o quanto durante o dia as redes sociais fazem parte da vida do português. Os usuários que assistem TV tradicional, diminuem o interesse em ver mais filmes e aumenta a questão do entretenimento streaming, ou seja, 52% com vídeo online, e esse é o prime time justamente para buscar plataformas de streaming. Prime time de compra, prime time de entretenimento e quantos dispositivos variam de acordo com a escolha de conteúdo. Chegamos no final, ou seja, dessa jornada, para que possamos entender como é esse consumidor digital português. Estamos conectados quase metade das nossas horas semanais, né? Mais conectados que dormindo. O smartphone faz parte de todo o nosso dia, tanto na parte de interagir com mensagens, família, amigos, quanto na parte de compra. A tecnologia faz parte cada vez mais da nossa vida. Usamos plataformas de streaming por assinatura YouTube para ver conteúdo online, assistimos a televisão e utilizamos a internet ao mesmo tempo, ou seja, a segunda tela. Rede social, estamos na companhia de redes sociais
13 horas por semana, 23% desse tempo vem do influencers e principalmente Instagram, de acordo com o conteúdo, né, o tipo de conteúdo que nós visualizamos antes. Facebook é a principal rede social em Portugal e vemos que tem uma questão de família e amigos e a parte de notícias bastante interessante. Isso foi um ponto bem interessante que eu conversei muito com a minha família sobre como o Facebook faz parte, que tipo de informação, determinadas lojas e produtos preferem ter o seu perfil no Facebook do que ter um site específico da marca. Então, foi bastante interessante entender na realidade. E, principalmente, compramos online de 18 às 10 da noite via computador e celular. Então, essa é a fotografia, né? E, além disso, entender o que acontece com a parte de investimento em publicidade. Temos a fotografia do consumidor, entendemos, e aonde esse consumidor busca marcas, produtos e serviços. Identificamos que mais da metade dos portugueses descobrem de forma online, versus 41% de forma tradicional, através de motores de buscas, influencers, marcas e etc. Aí vem a grande questão: como está sendo feito o meu investimento? Como a minha concorrência está realizando também, que tipo de formatos e que tipo de visibilidade eu estou alcançando com esse meu esforço digital, que é justamente o que o meu amigo Giancarlo vai trazer um pouco esta fotografia do mercado português em relação à publicidade digital. O que aconteceu nesse último ano? Quais as categorias que resolveram investir, quais as categorias que deixaram de investir e que tipo de formatos no final. Se nós vemos um consumo de vídeos, um consumo de determinadas plataformas crescendo, o que está acontecendo com marcas durante esse ano de um momento desafiador para todo mundo? Então, eu deixo agora de apresentar e passo a palavra ao Giancarlo, que vai trazer informações. Agradeço muito a PAN e a todos que estão presentes e estou à disposição. Então, eu paro. Thank you, Maíra. Thank you, everyone. Thank you, APAN, for Maíra, faça o organizing favor this. de nomear o Giancarlo agora, porque está como administradora. Consegue nomear o Giancarlo? I can't share my screen still. Let's see. Eu já nomeei ele, que ele pode share. Exatamente. Obrigada. Yeah, now yes. Okay. Great. Let me share everything here. Are you seeing the presentation, right? Yes. Yes? Yes. Perfect. So thank you again, Pan. Thank you, Maíra, for your part of the presentation. Really interesting and full of insight, and really helpful to understand the Portuguese consumer. And thank you also to Patricia Nabeto, who is our country manager in Portugal, and she helped a lot in general to Agin and then in particular to organize and define this event today. So thank you, Patricia, and thank you for being here this morning. I'm sorry, I'm not going to speak Portuguese. Unfortunately, I'm Italian and I'm still struggling to learn some Portuguese, but at some point I will be able. I promise. So let's see our part of the presentation. As Maíra said, after now having more ideas about the Portuguese online consumer and his behavior, his preferences, and all this kind of really interesting data, we are going to check what happened with the online advertising. Okay, so we will do this with our data agent, who we are a global provider of online advertising data.
So this data is basically get from crawlers that are navigating the web, and they are getting all the digital advertising in all the digital medias, or YouTube, or whatever digital property. And our goal is to provide to the market in Portugal a third-party independent and benchmarking point of view. So Edging data is meant to understand both your own campaigns, but even more the ones from your competitors. So with Edging, you can always you are always in the know about the activity of any of your competitors. How we do this? We have, as I said, we have our crawlers that are always active in the Portuguese market. They are searching for advertising, then all this information is classified, and with the brand, sector, product, all this kind of information. Then we normalize it, putting all the data points together, and then the information is ready for client with our platform, or with reports in PDF, Excel, or other formats. Just the last introduction slide. We are a global project, and we are already present in more than 20 markets, and in many of them, as we said before, we have this partnership with Nielsen that helped us to get also with this spend data that we will analyze right now. So let's go to the point, and let's talk about what happened in Portugal with advertising, okay, in the last year. Before starting to see the first graph, I would like to make some statement about the data. The first thing, we didn't use actual figures. We focused this presentation on trends, because we think that it's of course it's important to have the numbers and to have an idea about the ad spend, for example, from your competitors, but it's also very important to understand the trends. So, like, for example, if the market is spending more or less, or if a sector is investing more or less, or if someone is using a specific format more than before, or in general, knowing what's going on in general in the market, and in particular with our competitors, we think it's important. And this is different from knowing if they spend 1 million or 2 millions. So that's the first thing. And the other thing, that we will check the data in this case from Q4 19, and then we will see a sector analysis, which we will analyze from January 2020. So let's go here, and we can see the first graph. So it's the trend of the total digital ad spend in Portugal. As was predictable, this vertical had the big drop in the first part of the year, the last year, due to the fantastic pandemic that we are suffering worldwide. And we can see clearly that digital advertising had suffered, but maybe not as much as other sectors in advertising. So we can see clearly that still we are not reaching the level. If we compare Q4 2020 with Q4 2019, we didn't reach the same level, but we are close. So we had this Q1 and Q2 2020 with very low figures, and this was, the
our first lockdowns, and also in Portugal, this drop had an impact a bit sooner than other countries in Europe, because Portugal was among the first country deciding, and with all the sense of the word, to close the country and start the lockdown. So even Q1 had been affected proportionally a bit more in Portugal than in other European countries, for example. Then we can see that in this first part of the year, we are seeing an increase, a slight increase of the total ad spend. And in general, my take on it is that as we are running this kind of analysis through, again, more than 20 countries, we saw this pattern that, again, digital advertising had suffered, but not so much as other advertising sectors. Let's go and see the verticals, so the industries, how they performed. This is data from the World 2020. Okay, so in this case, we are taking into account only the natural year 2020. So this table, it's quite different from a classic one, where automotive used to be always the first sector in terms of activity and spend in this case, while last year we had a different life with different priorities, and this was reflected also into the digital advertising. So we've been a lot exposed to entertainment, and that means both for example, Netflix world, but also the betting. So we saw a huge increase in the online advertising from betting. Also, the distribution is in the top 3, and normally it isn't there. And why? Because we spend a lot more time to buy goods for our houses. We had to buy more food because we ate less outside the house. So you can see clearly the impact of the pandemic on this kind of information. Also, we can see tourism in a very low place compared to its natural place, which in a country like ours, like Italy, Portugal, has a very great impact. On the same time, we see institutions in the top 15, and it's because all the governments, again, through all the countries that we analyzed, they made campaigns to transmit the messages about virus, how to behave, and the regulation and all this kind of information. So there were big campaigns from the institutions. Let's go now and check the the format. So we divided in 3 macro format, which are display, video, and native. So in display, again, we can see clearly the impact of the coronavirus. So either for the first lockdown, we have this big drop that was constant through the first 3 quarters of Q of 2020, and it only had an increase in the Q4, which is usually a very important quarter for advertising, because of Christmas, of New Year, the gifts and whatever. So we see that display is following exactly the patterns of the lockdowns. If we go and analyze the video, well, it's similar, but it's different. We can see that also the video experiment a big drop, mostly during the Q2 of 2020, but then seems to
to rise again, and seems that Portugal is starting to use more videos in proportion than before. And talking again about native, even if native, it's a performance-oriented advertising where actually you pay only for the clicks that you generate with those ads, but seems that has been one of the most chosen formats during the pandemic, because yes, we can see a drop, but actually there's an increase from Q4 2019 to Q1 2020. So that's a very different pattern, and maybe it's because native format, it's a different kind of advertising which can be cheaper and can give you a good visibility for your brand. So maybe this is the reason, and mostly in Q4 also the native advertising was quite used in Portugal. So now we are going to analyze six sectors that we choose to understand the impact of the pandemic on those sectors. So the first one will be tourism. Well, tourism has been one of the sectors that have been most affected by the global pandemic. Take into account that this graphic starts from Q1 2020, where the pandemic was already started. But if I compare here with data from 19, so for example, just to give you an idea, in this peak that is Q4 2020, well, it's still way less than uh, the same period from the previous year, and in general from 2019. So here we can see a peak or an increase, but actually there's a drop if we compare 2020 data to 2019 ones. Of course, in Q4, maybe trying to take advantage of the no lockdown situation, maybe trying to take advantage of Christmas tourisms, put a bit more money in digital advertising, but still we are not close to the previous figures for this sector that it's so important for digital advertising. In terms of format, we can see that tourism restarted to almost drop the video, which is the most expensive format, and went straight to the display format. Okay, and also having a constant usage of native campaign. That's a clear trend here. And if we want to focus only about this is the number of campaigns with video, we can see that actually now the video is more used than 2019. So it seems that tourism is doing less, but trying to use more the video advertising. Then let's go to automotive. That used to be one of the most important sectors again for our environment. So we can see also here a trend again. If we would compare the data with the 2019's ones, well, we would see a general drop, but at least we can see a promising trend. So starting from Q4 2020, we can see again an increase of the automotive sector. The good thing is that, again, or the things that I think it's interesting to check is that they had a big usage of display, but now they are starting to be more consistent with video format.
And then let's go to home furniture. Well, that's a very, very different sector compared to the others, because we stayed more time at home and we needed more, anything that we use every day at home. And so this is maybe the only sector that actually had an increase of, from any point of view. Of course, think about it. We were closed at home and we were consuming more food at home. We were needing to decorate our places. We need to have an extra table to work or an extra monitor or whatever. So clearly, since the people understood that the lockdown was going to be long lasting, or that this situation was not like a couple of weeks, well, everyone decided to spend a bit more money and put more interest in home buying. So how to improve your place. And this increase has been mostly on display, as you can see here. And in terms of number of ads, you can see that Q3 2020, it's kind of record, all-time record for this sector in Portugal in terms of number of unique ads. This is all about home sector, so home decor, security system, even pet food is included here in this slide. Let's go to finance, which is a sector where we can find all our banks and financial entities, and we can see that it follows the general trend. So stopping a bit the investment in the first part of 2020, and then restart to invest a bit more starting from Q4 2020, and still maintaining a good level in this first 2 quarters of 2021. Take into account that of course the Q2 2021 is not finished, so we don't have, of course, all the data from June or from all June. We have just half of the month. Talking about formats for finance sector, well, we can see that there's quite a coherent increase between display and video. Video that's just a small drop in Q1 2021, but we see that the video spend is growing, and we can see in this slide where we have the zoom on only on the video, and we can see that video is starting to be used more. So let's go to the penultimate sector, which is beauty and hygiene, where we can find perfumes and all this kind of products. Very important sector again, and we can see that of course no one was trying to sell a lot perfumes in the first two. For example, I'm joking, but to make myself more clear, so we were not going out, we were not having parties, we were not going to work, so we didn't use all the products that we would use maybe on a daily basis in our previous life. So there's an upward trend where very likely in Q4 2020, which is Christmas, and then Q1, which is again the Christmas campaign, they put a special investment to try to recuperate all the sales that were lost during the first half of last year. As you can see, this is a very different sector about formats where it's video, where the format most chosen by beauty and hygiene brands in Portugal. Why? Because again, thinking about Christmas, thinking about perfumes, that's
kind of traditional video advertising, which is also made for TV, and every day is more translated to digital video. And this is like very premium campaigns for big brands, fashion brands, that as always they choose video as their favorite format, mostly for the Christmas campaign. So let's go to the last one, which is telecommunication. And again, here we can see a peak in the Q4 2020. Seems that everyone in the end tried to spend all the money that was saved during the year in the last Q of 2020 to try to foster the sales of their product or services. So again, we see similar trends in telecommunication in Portugal, and we also see differently from the aging, beauty and aging sector, that again display is the favorite format for telecommunication sector, even if you can see a strong correlation between display and video until the last Q of this year, where we can see that video actually seems that is taking the first place among the sectors for telecommunication in Portugal. In general, to make a summary of this, we see that display has been the format of choice for the Portuguese market during this pandemic, and mostly a lot of brands, they choose the native advertising, as it's a cheaper tool to get visibility on digital advertising. On the other hand, seems that video is starting to increase mostly from Q3, Q4 2020, and in many sectors seems that there is a trend that is here to stay in Portugal. And last but not least, let's remember that unfortunately tourism has been one of the worst sector in terms of being affected by the pandemic, also because the first thing was that we were not allowed to travel, to go to hotels and these kind of things. The home sector, on the other hand, experimented an historical rise, because we spent way more time at home, and we were more interested in all the equipment that we would need there. So in general, I would say that of course digital advertising have been affected in Portugal by the pandemic, but we can see clearly that this was not as strong as per other in advertising spaces like print or like other medias. Seems that when we spend more time at home, as Mayra was telling us, we were really connected, and while where we were connected, we were looking, of course, digital advertising in also in Portugal. So again, has been a difficult year, but seems that digital advertising is doing a bit better, and that it looks promising to experiment a recovery in a short term. So thank you for your attention. I don't know if you have any questions or whatever. Feel free to share. Yeah, thank you, Giancarlo and Mayra. I think there is very interesting insights from both presentations.
I'm sure there will be some questions. I would like to start by asking that, taking in account that you have data from so many countries, and yes, I agree that, and we follow the level of investments of the different media, and we saw that in fact there are media that were very much affected with the pandemic. Of course, the digital too, mainly because of the tourism, as Giancarlo said, but other sectors took opportunity of the digital and invested more in the digital. But comparing it with so many countries that you have, do you consider that Portugal is following the same trends than in other countries, or we can do better, taking in account the level of attention that the digital is getting from consumers? Well, Manuela, from our point of view, of course, there are patterns. And again, if we compare countries that are really depending on the tourism, like Italy, Spain, Portugal, you can see that the tourism had a drop and an immediate one. The difference is mainly in the dates, because depending on when the lockdown started, well, the last part of March, everyone understood that the situation was complicated last year, but January and February were quite different country to country. So, for example, Italy and Portugal experimented the drop a bit earlier than Spain, which was the last country starting the proper lockdown. So the first trend, which is clear, and it's different from, let's say, Mediterranean countries in Europe versus the northern one, we had that big drop from tourism that affected a lot the first 2 quarters of 2 years. The other trend, which is very, very similar, is the home decor, pet and security, home furniture, that was increasing everywhere, starting from Q2 mostly. Q3 was the record worldwide, because everyone decided they wanted to have a better home. they need, a table to work, and they were consuming in the end the same products, but more, because we were spending way more time at home. So those are the trends that are similar country to country. Every country experimented the drop, but again, comparing to other kind of media, digital advertising didn't suffer so much, even if it suffered. The thing is that in Portugal, Italy, and Spain, for example, we suffer a bit more, because tourism is so important in our ecosystem. So, and it's a big advertiser. So taking out a whole sector during 2 quarters or a bit more, well, we saw this in the data again from Italy, Spain, Portugal, and all the other touristic countries. Intervalos de horários durante o dia e com tipos de conteúdo diferentes entre as redes. Então, essa seria, e se a pessoa gostaria de entender mais, entre em contato comigo, que eu posso mostrar mais dados relativos à utilização dessas plataformas. Ótimo, acho que está respondido. Mayra e Giancarlo, este estudo, vocês, qual é em que altura é que vai estar disponível cada ano? Porque é um estudo anual, certo? Estão a libertar agora o estudo relativo ao ano de 2020,
É isso? E, na verdade são dois esforços que nós estamos trazendo para o mercado português. O primeiro é a fotografia dos primeiros 6 meses de 2021, ou seja, o consumidor digital em 2021, é um estudo que iremos fazer uma vez por ano. Então, próximo ano, nessa mesma época, nós iremos fazer e comparar. Eu acho que o que vai ser interessante do próximo ano também é entender esse ano e comparar o que cresceu, o que evoluiu ou não em relação a 2022. Falando sobre investimento digital, é uma solução que estamos trazendo ao mercado português a partir de hoje e vai estar disponível para o mercado comprar esta informação uma vez por mês, se a marca tem essa necessidade, e sempre com foco em a marca entender os seus competidores dentro do ecossistema digital português. Uma coisa é o consumidor, uma vez por ano. Outra coisa é dado de concorrência em relação a investimentos, formatos e categorias. Isso está disponível a partir de hoje, para o mercado português, entender como está sendo o investimento digital. O que nós devemos fornecer ao mercado é uma visão geral também, ou seja, quais os formatos mais utilizados, quais as categorias de maior investimento e etc., através sempre da APAM como nosso grande parceiro local em divulgar informações importantes para o mercado. Fantástico. Boa. Acho que é uma informação muito útil, porque para cada uma das marcas, em cada um dos setores, perceber o que é que, e comparar-se com os seus concorrentes, perceber o que é que cada uma das marcas está a fazer, poder comparar-se e antecipar a sua ação, acho que é fundamental também. Exatamente, e o que é bastante interessante, Manuela, é que, por exemplo, para o mercado espanhol, que nós lançamos a mesma solução, as marcas estão observando não somente o ano anterior, mas 2019. O ano anterior, 2020, foi um ano com muitas questões, onde muitas restrições, muita restrição de budget no final, e muitas marcas estão observando o que a concorrência fez em 2019, levando em questão 2020 para ir pensar na segunda metade de 2021 e já pensando em 2022. Ou seja, o quanto esse passado me ajuda a entender o que eu posso fazer de diferente ainda esse ano e olhar a minha concorrência. Né? Não ficar só nesse dado próprio, e sim expandir isso, que essa colaboração com Edgin e Nielsen traz ao mercado, que é muito inovador a partir desse momento. E sempre nós temos a Patrícia, que é o nosso ponto de contato da Edgin em Portugal, a minha equipe da Nielsen também à disposição. Então, eu acredito que vai ser bastante interessante o mercado entender o que está acontecendo com o investimento digital em Portugal. Sim, é muito curioso. Eu soube recentemente, não sei se vocês podem confirmar isso ou não, que o mercado digital em Espanha, o investimento já ultrapassou a televisão. Sim, podemos confirmar sim, e é um segmento que vem crescendo, mesmo com determinadas restrições de orçamento, né? Ou seja, essa nova realidade, mas sim, já ultrapassou. Esse é um dado oficial da IAB local e Associação de Anunciantes, junto com todo o mercado, e eu acredito que não só a Espanha, como outros mercados estão observando esse fenômeno de crescimento. Eu acho que aí vem o quanto é importante a medição, quanto medir e quanto observar esse crescimento, como aconteceu esse crescimento. Isso Perfeito. Mesmo. Mais uma razão para ser tão importante nós conhecermos cada vez mais não só o consumidor digital, como é que ele se comporta,
o que é que lhe interessa, Exato. como o que é que as marcas estão a fazer e o que é que podem vir a fazer mais neste ambiente. Perfeito. Então, se não houver mais questões, eu só vos quero agradecer muito, Mayra e Giancarlo. Thank you very much, Giancarlo. Obrigado. And Mayra, thank you, Patricia, for your involvement on this and for your dedication in this to this project. I wonder if for the next time we will have more people interested in this webinar, but I'm sure that we will share this with everybody, and I'm sure next time we will have much more people interested in these insights and in this data. Thank you. Thank you, Manuela, also for the opportunity. I think it's very good when we can, push forward a study like this for the first time, and it's challenging times for all the brands and for all of us. So I'm super happy to have this first time in Portugal. Thank you also for the attendees. It's not the quantity, but the quality that matters. So I hope you can make the best use of this information. And please feel free, as Mara and Giancarlo said, to reach us if you need any detail or further clarification. Okay? Thank you. Yeah. Have a great day. Thank you. And be safe. Obrigada. Be safe. Tchau, Lisbon. Tchau, Tchau. Portugal. Bye. Bye. Tchau. Bye.